Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja o nosso Deus nessa manhã, nesse dia e para todos sempre. Hoje estamos fazendo desta forma a reunião em virtude de que não temos luz hoje aqui no nossa sede, na comunidade. Então, vamos fazer uma gravação e você vai poder participar da mesma forma como foi tempos atrás, ok? Vamos louvar e adorar o nosso Deus da mesma forma. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Mais uma vez nesse dia, através desses cânticos de louvor e adoração. Nas nossas vidas, nós cremos que Deus está e permanece no controle de todas as coisas. Amém. Independente dessa situação, desse momento que estamos vivendo, sem a luz, tivemos também situações essa semana tristes, tivemos também notícias de pessoas também que se contaminaram com o Covid. Quero falar para vocês que Deus ainda é soberano sobre todas as coisas. Amém. Tudo está no seu controle, nada foge do seu controle. Louvado Deus por isso, porque assim as coisas se confirmam da melhor forma sobre as nossas vidas. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és
seu coração, na sua mente. Lugar de Ele merece todo louvor, toda glória. Estamos nós aqui. Vivemos para ti. Vivemos para ti. Só para te adorar. Estamos nós aqui. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos improvisando aqui a nossa gravação porque ficamos sem energia elétrica nas nossas dependências. Nós fomos pegos de surpresa alguns minutos antes, mas Deus não. E olha, para a gente prestar um culto ao Senhor, a gente precisa do Espírito Santo e de um coração rendido a Ele. Então, é o suficiente necessário e nós estamos nos adaptando hoje. Aliás, a adaptação esse ano é algo comum. Eu nunca imaginei gravar uma palavra do berçário sentado na cadeira de amamentação. Vejam só. Mas o importante é que o Senhor está conosco e eu quero pedir que você abra o seu coração agora para ser ministrado pela palavra de Deus, quando já fomos edificados através dos louvores, agora Deus vai falar conosco através da sua palavra. Eu queria falar nesta manhã sobre o tema Vencendo os Gigantes da Vida. Um dos textos mais conhecidos na Bíblia é sobre o embate, a batalha entre Davi e Golias. É algo tão popular que quando existe alguém franco favorito que perde para alguém que era uma zebra, as pessoas dizem assim: Davi venceu Golias. Mas na realidade isso não expressa o real sentido da palavra, já que Davi não venceu a Golias pelos seus próprios recursos.
Davi venceu a Golias através da força do Senhor. E é isso que nós veremos nesta manhã. Alguns personagens. Existe Davi, ele era filho de Jessé, bisneto de Ruth e Boaz, Ruth, a quem dá o nome aquele livro. E ele foi ancestral de Jesus, tanto que Jesus é referido na Bíblia como o filho de Davi. Ele era o mais novo entre 8 irmãos, era pastor de ovelhas e já havia sido ungido rei pelo profeta Samuel, mas não havia assumido o trono efetivamente. Em todo o Antigo Testamento, realmente não há uma pessoa com tanta notoriedade como Davi. Ele é carinhosamente chamado por Deus como o meu servo Davi. E algumas vezes Deus se refere a ele como o homem segundo o meu coração. A gente percebe nos salmos escritos com tanta propriedade por ele, toda a intimidade, todo o sentimento de amor que havia no coração dele em relação a Deus. E ele estava pastoreando as suas ovelhas no campo quando foi chamado pelo seu pai para ir até o local da batalha entre os israelitas e filisteus, para ver se os seus 3 irmãos mais velhos que estavam ali lutando estavam bem e levando também alguns mantimentos para ele. Assim começa a história. O segundo personagem é Golias. Era um homem muito alto. A Bíblia diz que ele tinha quase 3 metros de altura. Pessoal, 3 metros de altura. Qualquer jogador da NBA perto dele era baixinho. O homem era muito grande, um verdadeiro armário. E ele pesava, a sua couraça pesava cerca de 60 quilos. A ponta da sua lança, 7 quilos, é descrito pela Bíblia. Um homem extremamente grande e forte. Um adversário tremendo. E um outro personagem da Bíblia é Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e o seu reinado foi um verdadeiro fiasco, porque ele se manteve totalmente incapaz para liderar o povo, se afastou dos caminhos do Senhor e não estava sabendo liderar o povo naquele momento. Para completar, Saul era o homem mais alto de Israel. Era a pessoa preparada, indicada para enfrentar a Golias. Mas o cara vazou, ficou com medo e não quis saber disso numa atitude de covardia. E foi lançado um desafio, e nós vamos pincelar algumas passagens para a gente entender todo o contexto do que estava acontecendo. Em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 11, diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Manda-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Era comum naquele tempo um embate entre 2 lutadores. Os filisteus haviam perdido a batalha anterior. Então eles quiseram usar uma outra estratégia. Cada um envia um representante. E o representante deles era Golias. Ninguém se dispunha a enfrentar um camarada tão grande. Eu quero te dizer que, com frequência, nós somos confrontados com os gigantes da vida, com os Golias da vida. Adversários que parecem enormes, adversários que nos intimidam e parece uma situação impossível da gente enfrentar. E problemas que parecem difíceis de serem eliminados da nossa vida. São os gigantes da vida. Porém, em nome de Jesus, nós podemos aceitar o desafio de Golias e podemos enfrentá-los e eliminá-los através da força do Senhor. E eu queria nesta manhã com você, ou hoje com você, não sei que horário que a gente vai conseguir disponibilizar o vídeo, mas eu gostaria de verificar com você
lições que a gente pode aprender com Davi em como eliminar os gigantes da vida. E a Bíblia descreve que primeiro houve o avanço do inimigo. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles, diz em 1 Samuel 17,3. Eles ficaram cerca de 800 metros separados, cada um numa colina, um vale no meio. E olha que interessante o que fala o versículo 23 do capítulo 17. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Golias avançou. Naquela área limitada, Golias, dia a dia, avançava e confrontava os exércitos de Israel. Cada dia, o exército de Israel ia se encolhendo e Davi e Golias ia avançando. E por que o povo de Israel permitia tal coisa? Por que o povo de Israel permitia que Golias fosse avançando e chegando cada vez mais próximo? A resposta está no versículo 23. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Eles fugiram porque tinham medo, porque estavam apavorados. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós precisamos ter muito cuidado com os gigantes da vida. Porque se nós não os enfrentarmos, eles irão avançando cada dia mais. 1 centímetro, 1 metro, eles vão avançando cada dia mais. E nós vamos recuando, o medo vai tomando conta, gradualmente ele avançará. E você tem que enfrentá-lo na força do Senhor. Quanto mais você permitir que ele avance, mais você será dominado pelo medo, pelo pânico. Eu te pergunto hoje, quais são os gigantes da sua vida? O que tem gerado medo em você? Quem sabe a ansiedade, a incerteza em relação ao futuro, todo esse novo normal devido à pandemia, quanto à realidade futura econômica, quais têm sido os gigantes da sua vida? Uma pesquisa recente da Organização Mundial de Saúde estava falando sobre a fadiga da pandemia, que tem levado pessoas a 2 tipos de reações. Primeiro, tem aquelas que estão se sentindo cada vez menos motivadas a seguir comportamentos preventivos. É a típica situação assim: encheu a paciência, não aguento mais, então não quero mais saber de nada, eu não uso mais máscara, eu não faço mais isolamento social. As pessoas estão cansadas de seguirem esses protocolos. E é o famoso negacionismo. Emocionalmente eu nego o que está acontecendo através do meu falar e através da minha atitude. Só que nós estamos no meio de uma pandemia. E é exatamente isso que tem gerado nos países europeus esse retrocesso das medidas. Muitos voltando às medidas anteriores, porque o pessoal não aguenta mais. Só que tem aumentado os casos de contágio e isso acaba sendo um problema. É o negacionismo. E outro problema são as desmotivações para a vida. Gente que não sabe enfrentar agora esse novo normal. A situação continua pendente, uma série de incertezas, como agir diante de tudo isso, e tem aumentado os casos de crise de ansiedade, de pânico, de depressão. São os gigantes da vida. Negacionismo, desmotivação para a vida são os gigantes da vida também. E o exército de Israel estava com a moral baixa. Presta atenção, a Bíblia diz que fazia 40 dias que Golias, toda manhã e toda tarde, os intimidava. Quem vai me enfrentar? Seu bando de frouxos, seus medrosos, não é homem não. Ninguém se prontificava a lutar. E Golias ia falando isso e a moral do povo ia abaixando, ia abaixando. Satanás é o nosso acusador, ele faz isso conosco também. Através dos gigantes da vida, ele se apresenta a nós procurando uma baixa estima de nossa parte, com preocupações excessivas, solidão afetiva, pensamentos perturbadores, ressentimentos, angústia. Esses gigantes vão nos oprimindo. Por isso, a
muitos cristãos que andam de cabeça baixa, com espírito de derrota, assim como o exército de Israel. Era povo de Deus, mas estava de cabeça baixa. Hoje, muitos do povo de Deus estão de cabeça baixa. E ele nos intimida de manhã, à tarde, à noite e de madrugada. De madrugada tem sido momentos em que muitos tiram para chorar as suas crises, as suas angústias. Mas a história não para aí, porque havia a influência de um homem cheio do Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. 1 Samuel 17, 26 diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados não mencionaram nada sobre o Senhor. Fazia 40 dias que só se falava do gigante, só se falava de Golias, do medo, esse homem enorme, ele está nos afrontando, o que nós vamos fazer? Pela primeira vez entra alguém na história falando não sobre o gigante, mas falando sobre o Deus vivo. Nossa palavra de fé, no meio desta sociedade desesperançosa, em crise, deve fazer a diferença. Nós temos a palavra do Deus vivo. Hoje as pessoas estão colocando as suas expectativas e esperança na vacina. Hoje as pessoas estão em polarizações políticas. A esperança na recuperação da economia. Fala-se de tudo, mas não se fala do Deus vivo. E nós temos a palavra do Deus vivo, aquele que controla todas as coisas, aquele Deus que tem a última palavra, porque enquanto Deus não falou, nada aconteceu. Deus é o Deus da vida, Deus é aquele que controla todas as coisas. Você acha que ele perdeu o controle sobre tudo o que está acontecendo? De maneira alguma. O nosso Deus continua no governo. Hoje, ficamos tranquilos na hora que a gente chegou e viu que estava sem energia. O funcionário da IDP já avisou, não tem energia elétrica, estamos tranquilos. Porque Deus já sabia disso e está no controle de todas as coisas. E no versículos 31 e 32, olha o que diz. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. As palavras de Davi fizeram a diferença. Bombou na internet. Todo mundo falando, olha, esse cara tem umas ideias incríveis, ele fala do Deus vivo, aquilo foi bombando, viralizando e todo mundo compartilhando, e o negócio ficou tão sério que chegou até no rei. Tem um cara aí muito doido, um cara que diz que está disposto a enfrentar a Golias. Deus está te levantando hoje como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, para fazer a diferença no meio desta sociedade. Lá no grupo de WhatsApp da sua família, da sua escola, do seu trabalho, em que as pessoas ficam totalmente desesperançosas. Você pode ter a palavra do Deus vivo, mas uma palavra diferenciada, não de futilidades nas mídias sociais, mas uma palavra com conteúdo. Gente que faz a diferença, que não tem vergonha de falar desse Deus vivo, porque é exatamente isso que a gente precisa hoje. Deus está te levantando como homem, como mulher de Deus para isso. E sabe o que aconteceu? Davi tirou tudo que poderia atrapalhá-lo na batalha. Olha os versículos 38 e 39. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Davi tinha consciência de que a vitória não viria pelos armamentos, pelos seus próprios recursos, mas a vitória viria do Senhor, a quem ele tinha intimidade. Ele tinha tanta intimidade que ele fala no Salmo 23, Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Você já imaginou a cena?
os adversários à frente, os gigantes da vida à frente. E Davi tranquilo, comendo sua feijoada, seu baião de dois. Ainda tirava uma, está servido. É esse o Davi. Eu te pergunto hoje, o que te atrapalha na batalha? O que te atrapalha na batalha? Quem sabe você está ficando um tempo demasiado na internet. Talvez seja o fato de você não ter uma disciplina e não priorizar a sua hora devocional. Acomodação, falta de fé, esfriamento do coração, pecado não confessado, eu não sei. O que eu quero te dizer é o seguinte: tire tudo o que te atrapalha na batalha. Só consegue enfrentar os gigantes da vida gente com as seguintes atitudes. Gente capaz de se mobilizar em fé. Davi conseguia visualizar a real prioridade com fé. Pandemia, quarentena, cuidado não significa imobilismo. Não significa você ficar na sua caverna emocional cuidando do seu umbigo. Você pode frutificar na vida de outros, porque a igreja continua em missão. Só consegue vencer os gigantes da vida gente com coragem, que não é derrotado pelas críticas. Davi se dispôs a enfrentar um gigante de 3 metros e teve críticas de quem? De Eliabe, seu próprio irmão, que o ofendeu com palavras duras. O que você está fazendo aqui? Pensa que é o bonzão? Vai lá cuidar das suas ovelhinhas. Sofreu críticas de Saul, o seu próprio rei. O desencorajou para a batalha. Falou, rapaz, você é muito moço, você é mirradinho. Vai enfrentar esse gigante. Vai lá jogar videogame, jogar War. É mais emocionante. Sofreu críticas de Golias, que o ridicularizou pela sua aparência. Pirralho. Olha só, um pirralho desse querendo me enfrentar. Eu vou fazer picadinho de você, fazer estrogonofe. Davi não deu bola para isso. As críticas que recebeu não fizeram de Davi um derrotado. Olha o que eu vou te falar. Há Eliabes da vida, há gigantes da vida, Golias, Saul, em todos os lugares. Pode ser dentro da família, no seu trabalho, na sua escola, entre os amigos, até na igreja. Gente que critica, que não tem proposta. Até dentro da igreja. Se eu fosse ligar para críticas e irmãos que assumem como secretários da Santíssima Trindade, né, aqueles, o pastor tinha que fazer isso, claro, não está no meu lugar. Não devemos ligar para críticas, não devemos permitir que as críticas roubem os sonhos de Deus em nosso coração. Devemos renovar a esperança nele e não desistir. Só vence os gigantes da vida gente que conhece suas próprias limitações. Davi sabia que ele não era bom com armas, mas era ótimo com a funda, com estilingue. Ele largou aquela armadura, aquele negócio no trambolho. Foi até o rio e pegou 5 pedras, que eram pedras mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis, de 5 a 7 centímetros. A funda, que era um tipo de um estilingue, era usada pelos pastores para afugentar os lobos. Era usar pastor de ovelha, lógico, né? Deixando claro. Se a gente começa a dar pedrada na Irmandade, não vai dar certo, né? Pastor de ovelha. Deus nos ensina a conhecer as nossas limitações. Davi era ótimo com a funda, mas não sabia usar a armadura. Ele se especializou naquilo que ele era bom. Deus quer te usar dentro dos dons e talentos que Ele te deu. Não adianta você querer ser usado em uma área que Deus não te levantou. Mas Deus com certeza te deu dons e talentos para que você seja usado e aperfeiçoado nessa área. Só vence os gigantes da vida gente que vê o futuro com clareza presente, baseado na fé e esperança. Davi não teve esse lance de ser otimista ou positivista. Tipo, se Deus quiser, tudo dará certo. Usando como um mantra, né? Ou, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Em nome de Jesus, o meu candidato vai ganhar. Em nome de Jesus, não vai acontecer nada comigo. Eu não vou pegar Covid. Em nome de Jesus, não vou ter dificuldade financeira. Isso é usar mantra. Como se essas palavras tivessem poder em si. Quando fala em nome de Jesus, significa na vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Usar dessa maneira é usar o nome de Deus em vão, como um mantra inútil. Davi
confessava a vitória baseado na força e na ação de Deus. Desse Deus que está no controle sobre todas as coisas. Desse Deus que tem, inclusive, o coronavírus debaixo dos seus pés. Só vence os gigantes da vida gente que depende de Deus. Era normal as pessoas terem medo de Golias. Olha o tamanho do cara. Mas Davi era um homem cheio de Deus, da unção de Deus na sua vida, que sabia desse Deus que age no sobrenatural. Eu quero ler para você aqui uma frase do pastor americano Charles Swindoll, no seu livro sobre Davi. Ele faz um comentário fantástico que eu quero reproduzir para você. Davi vê o que os outros não veem e se recusa a ver o que os outros veem. Todos os olhos, exceto os de Davi, caem sobre o grandão bruto que respira ódio. As pessoas conhecem as suas provocações, as suas exigências, o seu tamanho. Eles se especializam em Golias. Porém, Davi se especializa em Deus. Ele vê o gigante como você pode imaginar, mas ele vê Deus ainda maior. Não é que Davi não via o gigante, ele via o gigante, mas Deus era maior. Ele não se especializava em gigante, em falar do gigante, ele se especializava em Deus, é o que nós temos que fazer. Em 1 Samuel 17,45 diz assim: você vem contra mim com espada e com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos a quem você desafiou. Era esse o grito de guerra de um homem de Deus. E a mesma unção que havia sobre a vida de Davi, há sobre a sua vida hoje. Ele quer operar na sua vida. Ele quer usar hoje você como homem ou uma mulher de Deus. Ele é o Deus imutável. É o mesmo Senhor que agia antigamente, é o Deus que age hoje. E sabe o que aconteceu? Davi e Golias partiram para o confronto. Davi pegou uma daquelas pedras, girou a sua funda e lançou. E diz a Bíblia que a testa cravou na testa do gigante e ele caiu ferido mortalmente. Davi foi até lá, pegou a espada do gigante e o matou definitivamente. Eu quero terminar falando para você o seguinte, lançando uma pergunta. Por que surgem os gigantes da vida? Por que eles surgem nas nossas vidas? Talvez hoje você esteja questionando a Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu esse gigante na minha vida? Quero te dizer que no passado, quando o povo de Israel entrou na terra prometida, sob a liderança de Josué, Deus ordenou que os gigantes fossem exterminados, porque eles eram maus, perversos e ameaçavam o povo de Deus. Olha o que fala em Josué 11:22. Nenhum Enaquim, que era um gigante, foi deixado vivo no território israelita. Somente em... aqui começa a complicar. Somente em Gaza e em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. E o versículo 4 do capítulo 17 nos descreve algo interessante. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate. Chega aí. Porque alguns gigantes não foram exterminados no passado. Surgiu um gigante confrontando no futuro. Quando nós não tomamos a obediência em temor a Deus, em fazer aquilo que Ele manda estritamente, quando fazemos mais ou menos, meia boca, a gente obedece, mas falta um tanto, estamos permitindo que gigantes da vida, que consequências venham afligir a nossa vida no futuro. E aí reclamamos com Deus. Mas é fruto das nossas escolhas. Oséias 8,7 diz: quem semeia vento, colhe tempestade. Obedeça a Deus integralmente. Se você permite que gigantes na vida ainda estejam no seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu relacionamento de família, na sua vida profissional, na administração das suas finanças, no seu relacionamento com o sexo oposto, se você permite que coisas na sua língua, nas suas postagens sociais, demonstrem falta de temor a Deus, gigantes perigosos te esperam no futuro.
obedeçamos a Deus integralmente. Qual é o gigante que te desafia hoje? Qual o gigante? Ele pode ser vencido na força do Senhor. Agora, se você é um cara sossegado, fica enchendo a sua mente com aquilo que não edifica, não priorize seu tempo com Deus, não busque intimidade. Para você, vida cristã é só assistir uma reunião online e tudo bem. Na hora da batalha, você ficará em intimidade com os gigantes da vida e seus joelhos tremerão. Só consegue vitória gente que se coloca na posição de guerreiro de Deus, de dependência dele, de dependência da sua graça. Gente que não coloca os seus olhos no gigante, mas que se coloca com os olhos em Deus. Gente que se especializa não nos problemas da vida, mas gente que se especializa em Deus. E que entende que a batalha, antes de tudo, é do Senhor. Porque a vitória não vem sobre a nossa força, mas na força do Senhor. A Bíblia diz que seguir a Jesus não significa ausência de problemas. Ele prometeu, não que não teríamos problemas, mas ele prometeu que estaria conosco sempre. Ele sabia disso, tanto que ele nos dá aquelas palavras de conforto em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele está conosco. Renove a esperança no seu coração. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor controla todas as coisas. O Senhor é o Deus que nos ama, é o Deus que governa sobre tudo, governa inclusive sobre a vida dos nossos queridos Thales, Luísa, Argentil e Ivanilde. Pedimos que a graça continue envolvendo o coração dos nossos irmãos nesse momento em que a gente se solidariza como igreja. E, Senhor, a todos aqueles que ouviram esta palavra, que estejam firmados em Ti, que os gigantes da vida sejam vencidos na força do Senhor. Nós não queremos permitir que eles venham nos dominar, mas queremos eliminá-los através da Tua palavra e da ação do Teu poder. Em nome de Jesus, que o Senhor venha de encontro a cada coração que está aflito, a cada coração que está temeroso, com medo. Senhor, traz a renovação da esperança, a certeza em tempos de incertezas de que o Senhor está conosco. Queremos nos especializar não nos gigantes da vida, queremos nos especializar no Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, fique na paz. Que a graça e a alegria do Senhor Jesus, a paz e o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, o fogo, a unção do Espírito Santo permaneça sobre você, sobre a sua família e sobre toda a Igreja de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.